24. A gente vai falar com o Ronaldo Marques, mas eu gostaria antes, Marcelo Pilon, de você passar um relato de quem foi Ronaldo Marques, o que realmente ele fez, por que ele marcou história na Internacional. Quem foi Ronaldo Marques? Você sabia que o Ronaldo Marques foi campeão da Libertadores? Campeão da Libertadores. Você sabia que o Ronaldo Marques foi campeão estadual em 3 estados diferentes? Opa, e o que mais que você sabe? Então vamos lá, campeão da Libertadores por quem? Campeão pela Libertadores com o Flamengo e foi campeão estadual com o Flamengo, com o Santos e com o Bahia. Olha, poucas pessoas sabem, mas ele foi campeão em 84 com o Santos, aquele timaço. E ele me informou que ele não jogou a final. O Formiga sacou ele e colocou o João Paulo na final. Bom, na ponta da linha está Ronaldo Marques. Quando eu coloquei a foto do Ronaldo Marques nas redes sociais, todo mundo, pô, é o Chico Buarque de Holanda que vai dar uma entrevista pra gente. Não, é o Ronaldo Marques. Ronaldo Marques, boa noite. Muita gente te chama de Chico Buarque de Holanda ou não, hein, Ronaldo? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar falando com vocês, né? Com o pessoal de Limeira, que eu tenho muito carinho e respeito, por me trataram muito bem profissionalmente, e a minha família também, na época que eu estive aí. E, rapaz, realmente já me confundiram várias vezes, muita gente vem falar comigo sobre isso aí. Aí eu digo que o problema é só o final de zero na hora do salário, né? E você não arrisca cantar um pouquinho, não, Ronaldo Marques, ou não é sua praia? Não dá pra isso não, o negócio era futebol mesmo. Não tem jeito, né? Ô Ronaldo, o que você lembra de Limeira? Você passou aqui em 89, passou em 90, jogou um campeonato brasileiro. Eu me lembro que eu estava na Fonte Nova quando a Inter perdeu em 89 pro Vitória e o gol da Inter foi do Ronaldo Marques. O Ronaldo Marques fez o gol lá. E o que você lembra da sua passagem pela Internacional, Ronaldo? Primeiramente, eu fiquei muito orgulhoso de passar por aí, pelo todo o tratamento que me deram. A Inter, né, com status de time grande na época, né, e me deu muito mais valor do que o Corinthians. Eu tinha vindo do empréstimo do Corinthians para o Noroeste, onde eu fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista de 89, mesmo jogando 10 partidas a menos. Eu perdi a artilharia para o Evaí do Palmeiras por 1 gol. E retornando ao Corinthians, o meu contrato tinha vencido, estava vencendo, né? E eu tive muita dificuldade. E já com a Inter, né? Eles me assistiram a um jogo contra o Mojimirim, o Noroeste ganhou de 1-0, e acabou esse jogo. Eu fui procurado pelo presidente da Inter, pelo treinador na época, que era o Geninho. Eles me fizeram uma proposta que na mesma hora já balançou, e eu disse a eles que não teria por que não ir para a Inter, já que a Inter tinha uma grande estrutura e que estava difícil a renovação. Ficou difícil a minha renovação no Corinthians, a Inter entrou no circuito e eu acabei indo para Limeira com muita satisfação. Ô Ronaldo, você entende que poderia ter feito mais gols pela Internacional? O time em si, os seus companheiros não te ajudaram a fazer mais gols? A Inter tinha um elenco bom, porém, como a Inter tinha sido campeã em 86, né? Muitos desses jogadores já tinham saído, foram vendidos para time grande. Eu lembro do Tato, foi para o Palmeiras, não é isso? Outros jogadores saíram na época, então a Inter contratou vários jogadores e infelizmente não houve um entrosamento total. Nós começamos muito bem o Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias, nós chegamos a ser líder do campeonato. Depois tivemos uma caída, mas nos mantivemos em 89 na elite do futebol brasileiro. Já em 90, a Inter não fez um bom campeonato, acabou indo para a segunda divisão, mas vários jogos onde nós estávamos empatando, estávamos vencendo, e no finalzinho a gente acabava sofrendo o gol, né, da derrota, um gol de empate que nos prejudicou muito no campeonato. E isso acabou fazendo com que a Inter caísse um pouco de nível, né, a nível de futebol brasileiro. Você disputando uma segunda divisão já é mais complicado. E emprestado alguns jogadores. Eu fui emprestado para o Fortaleza, depois voltei para a Inter, para disputar um pouco desse campeonato, e em seguida fui vendido novamente para o Noroeste de Bauru.
Ô Ronaldo, você entende que se você estivesse em 86 no lugar do Kita, né? Você citou o fato do Tato ter ido para o Palmeiras e outros jogadores, o Lê foi para o São Paulo, e enfim, a Inter perdeu boa parte daquele time. Se você fosse o centroavante da Inter no lugar do Kita, você teria o mesmo sucesso que o saudoso grande camisa 9 que a Inter teve? Com todo o respeito pelo Kita, né, que também passou por diversos clubes, foi artilheiro em vários clubes, eu tenho certeza que eu também deixaria minha marca. O time estava entrosado, o time da Inter, né, nessa época, grandes jogadores, o próprio Roberto Costa, né, com quem eu joguei no Floresta, joguei no Corinthians. Então, tinha um elenco e um elenco entrosado. Eu acredito que centroavante de qualidade, eu me considero centroavante de qualidade, teria total condições também de ser artilheiro pela Inter. Legal. Marcelo Pilon, Ronaldo Marques à sua disposição. Ronaldo Marques, boa noite, meu ídolo. Obrigado aí pelo bate-papo de hoje. Boa noite. E vou ao primeiro caos aí do meu amigo, né? Conta pra nós aquela experiência que teve, você estreando pela Inter, jogando contra o Corinthians no Pacaembu. Você comentou aí dessa questão do Corinthians, que o Corinthians não deu aquele valor que você merecia. Conta o que foi que aconteceu naquele jogo lá no Pacaembu. Para mim, não levei como rivalidade, mas sim como mostrando a minha condição de profissionalismo, né? E a qualidade como profissional, como centroavante. Porque eu tinha sido emprestado para o Noroeste, fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista, jogando 10 jogos a menos. E quando eu voltei ao Corinthians, o Palinha nem quis saber de me aproveitar ou de falar comigo, né? E na época o Corinthians só tinha o Viola, que tinha sido contratado até em 88 e era titular, e o Viola era reserva. E quando eu voltei com todo esse status, não tive condição nem de renovar o contrato, porque também o Palinha não em nenhum momento nem falar comigo ele falou. Cheguei a dar uns 2 ou 3 treinos, mas a minha situação estava indefinida e ficou por isso mesmo. Então, como houve essa proposta da Inter, eu fiquei muito feliz e tive a oportunidade, né, de mostrar esse lado profissional nesse jogo. Foi um jogo maravilhoso, nós ganhamos de 2-0 e ver a torcida do Corinthians reconhecer isso, pedindo a saída do treinador, pedindo a cabeça do presidente, né? Então foi muito bacana esse acontecimento contra o Corinthians e com quem eu tenho muito respeito pela torcida do Corinthians também, que sempre me tratou bem. Mas para mim foi assim, uma volta por cima dentro do esporte, dentro do futebol, mostrando o meu futebol. E nesse jogo a torcida realmente pediu a saída do Palinha, né, que era o técnico do Corinthians. Tem vídeos rodando, várias vezes o torcedor da Inter publica, né, esse vídeo. Eu estava nesse jogo, era muito pequenininho. Eu estava contando pro Marcelo aqui, viu, Ronaldo, nessa partida, eu sempre acompanhava meu pai nos jogos. Meu pai foi narrar e pela primeira vez eu tinha... Isso aí foi em 89, eu nasci em 75, 14 anos. E pela primeira vez o fiscal da federação não deixou eu entrar na cabine com meu pai. E meu pai teve que me deixar com um senhor, torcedor do Corinthians, que estava acompanhado dos filhos. Falou, olha, por gentileza, cuide do meu filho, porque senão eu não vou conseguir narrar o jogo. E imagina a aflição do meu pai ter me deixado com um desconhecido. E vai lá e a Inter faz 2-0 com o Machado e com o Ronaldo Marques. E eu estava nesse jogo também, com meu pai. Foi um feriado, em 7 de setembro. 7 de setembro. E a torcida do Corinthians estava pegando no pé lá no Pacaembu. E quando o Ronaldo Marques fez o gol, meu pai já me puxou. Vambora. A gente saiu, nem comemorei o gol do Ronaldo Marques, porque a torcida não estava uniformizado, né? Tentaram derrubar o alambrado. É verdade. Derrubar tudo. Então lembro bem. O Marcelo estava contando também que você que abriu as portas do futebol coreano para os brasileiros, Ronaldo? Eu tive lá em 94, né? E joguei na Hyundai. E realmente fiz bastante gols e fiz uma grande campanha. Eles queriam renovar por 2 anos, mas aí eu já estava com 32 anos, tinha uma empresa no Rio e eu resolvi parar de jogar futebol. Mas ficou, né, essa marca, porque antes eles achavam que brasileiro era muito mole, brasileiro não gostava de treinar, brasileiro era folgado e tal, e graças a Deus, eu sempre fui um profissional dedicado, um batalhador, cumprindo as minhas obrigações, e com essa estada lá, eles começaram a contratar jogadores brasileiros.
Legal. Robson Bernardo, o nosso querido Ronaldo Marques à sua disposição. Antes, mandando um abraço para o Jurandir Silva, tá parabenizando o Ronaldo Marques e agradecendo por tudo que ele fez pela Internacional. Pois não, Robson Bernardo. Boa noite, Ronaldo Marques. É um prazer estar falando com você. Prazer todo meu. A gente sabe que você atuou aí nos principais clubes, né, do futebol brasileiro. Tem sua marca registrada também no Noroeste, né, se não o maior, ou um dos maiores artilheiros aí do Noroeste. Eu queria saber o começo da sua carreira, né, no Flamengo. Como é que foi para você estar numa geração, né, começar o futebol numa geração que havia muitos craques, né, naquele time? E como que você vê hoje, né? Isso acrescentou na sua carreira? O que você aprendeu nesse período? Como é que você vê esse período no Flamengo que você surgiu para o futebol? Eu sou mineiro de Além Paraíba e a minha cidade fica a 180 quilômetros do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a treinar aqui na minha cidade, o treinador disse que eu tinha condição de jogar futebol no Rio de Janeiro. Então, treinei 1 ano e 3 meses e fui para a categoria de base do Flamengo, né? Fiz o teste no juvenil, né? Antigamente o juvenil, que era o infanto juvenil, né? Eu tinha idade para infantil ainda. Então, na época, eu fui o primeiro jogador de infantil a morar na concentração. Como a minha cidade era longe do Rio de Janeiro, tinha que ter concentração. E a concentração era só para jogador acima de 16 anos. E eu, com 14 anos, eu consegui. Eles viram qualidade em mim. Eu passei, disputei o campeonato de infantil, depois subi para o infanto juvenil, onde eu fui campeão em 78, 79 e 80, sendo artilheiro de todos esses campeonatos pelo Flamengo, onde eu só perco em número de gols pro Zico, nas categorias de base, né? Então tive uma base muito boa. O meu grupo de juvenis, jogadores, a maioria chegaram ao profissional, foi o Zé Carlos goleiro, Moser zagueiro, Figueiredo zagueiro, vocês devem falar, o Vitor, cabeça de área, que chegou até na seleção brasileira, o Anselmo também, que era um outro centroavante que chegou na seleção, o Edson, ponta esquerda, que jogou no Cruzeiro e foi campeão também pelo Curitiba, né? Então tinha vários jogadores que foram pro elenco profissional. Isso sendo que eles eram 2 anos mais velhos que eu, e eu cheguei ao profissional do Flamengo com 18 anos, né? O Flamengo acabou assinando meu primeiro contrato, acabei assinando meu primeiro contrato, ainda não tinha feito 19 anos, que foi no ano de 81, e o grupo do Flamengo vinha de campeonato carioca, 78, formando um grupo com o falecido Cláudio Coutinho, que olhava muito para as categorias de base e me puxou para o profissional com essa idade. Para mim foi muito gratificante, porém, né, como o Flamengo tinha um grupo muito bom, foi campeão carioca, foi campeão brasileiro, campeão mundial, né, eu acabei ficando 3 anos na reserva, às vezes nem na reserva, porque naquela época eram só 5 jogadores no banco, né? Hoje tem uma diferença, você pode botar até um time inteiro no banco, e a concorrência era muito grande, mas era uma concorrência sadia, uma concorrência leal. Chegou o Peu também, outro atacante que também fez uma boa passagem, e com isso a gente foi ganhando experiência, né? Você jogar ao lado de um Zico, de um Júnior, de um Andrade, de um Adílio, você aprendia muita coisa, não só dentro de campo, mas profissionalmente dentro do campo, que eram pessoas corretas, pessoas decentes, e isso fez com que eu procurasse ser um profissional exemplar dentro e fora de campo. Bom, ontem a gente entrevistou o Elzo, viu, Ronaldo Marques, que é o prefeito lá de Machado. Agora estamos entrevistando o Ronaldo Marques, que será o futuro vice-prefeito de Além Paraíba. E olha, eu sou vascaíno roxo, tá? Mas é gozado, né? Entrevistei o Magno Alves, rei no Fluminense, sonhou em jogar no Vasco, nunca jogou. Entrevistamos o Guga aqui. O Guga falou que torce pro Vasco, mas nunca jogou no Vasco, só metia gol no Vasco. É impressionante que raio de amor que o Guga tinha com o Vasco. E o Ronaldo Marques também jogou no Flamengo e não passou no meu Vasco. Oh, meu mas Deus, eu posso te dizer que a minha família toda é vascaína. E Que até eu ir pro Flamengo, eu torcia pro Vasco.
Aí, mas como que pode isso? E não vai jogar no Vascão, mas não tem dinheiro para bancar o Vasco Ronaldo Marques. teve aqui na minha cidade, antes de eu fazer esse teste do Flamengo. Entendi. O treinador gostou muito, nós inclusive ganhamos do Vasco aqui, do Mirim, naquela época, né? O Vasco perde em todas as categorias, hein? Nós ganhamos de 4-3 aqui, ele ficou impressionado com o meu futebol, só que naquela época, como eu disse anteriormente, não existia concentração para garotos de 14 anos, né? Hoje você pode ir para concentração com 14, naquela época eu ia com 16 anos. Então ficou difícil na época a negociação com o Vasco. Só que quando o Flamengo me viu treinar, viu qualidades que poderia me aproveitar o mais rápido possível. Tanto é que acabou o campeonato de infantil, subiu eu e o goleiro Zé Carlos, só do infantil. O resto ficou um ano treinando para depois fazer teste no juvenil. E nós já ficamos no grupo de infanto juvenil. No ano seguinte eu já estava como titular, artilheiro e campeão do Infanto Juvenil do Flamengo. Você sabe que o Zé Carlos, né, quando o Master do Flamengo veio jogar aqui no Limeirão, e eu tirei foto com o Zé Carlos, autógrafo com ele, veio o Zé Carlos, veio o Adílio, veio o Andrade, veio o Vitor, sabe? E logo depois o Zé Carlos morreu. Sabe, muito jovem, teve uma doença, acabou perdendo a vida. O grande Zé Carlos, um goleiraço que entrou pra história. Grande amigo, nós jogamos juntos desde o infantil do Flamengo. Judiação, viu? Judiação. Jogou na seleção brasileira também. Emenda mais uma, Robson Bernardo. Ronaldo, você indiscutivelmente foi artilheiro por onde passou. E inclusive eu vi um gol seu jogando pelo Bahia contra o Fluminense no Maracanã. Primeira pergunta, eu queria saber qual é a sensação de fazer um gol no Maracanã. Eu fiz essa mesma pergunta para o Magno Alves e queria te perguntar também. E emendar a segunda pergunta. Você, como atacante, né, dentro das características de um atacante, né, cabeceio, perna esquerda, perna direita, você tem algum fundamento que você era especialista? Você sabia que não ia errar em hipótese alguma? Primeiramente, eu lembro até do meu primeiro gol no Maracanã, né, foi no Infanto Juvenil. Nós fizemos uma preliminar, nós estávamos recebendo a faixa de campeão, e eu estava com 39 graus de febre, rapaz, mas eu consegui participar do jogo e fazer, no primeiro jogo, fazer meu primeiro gol, então ficou marcado isso. Quanto ao Fluminense, para mim foi não é uma vingança, mas é uma revanche, já que o goleiro Paulo Vitor, eu tinha jogado um Fla-Flu, e ele foi o melhor em campo, pegou duas bolas, uma que eu cabeceei, a outra que eu bati uma falta no ângulo, e ele foi buscar, e ele sempre disse que foi a defesa da vida dele. E 2, 3 anos depois eu pude retribuir com esse gol de cabeça aos 43 minutos do segundo tempo, onde nós tiramos o Fluminense da competição. Então, o meu fundamento maior, né, eu tinha boa finalização, porque eu sou canhoto, perna esquerda, mas eu tinha muita precisão na cabeçada. Eu tinha uma boa colocação, uma grande impulsão e tinha muita força na cabeça. Isso me ajudava muito, apesar de pegar muitos backs altos, a maioria das vezes eu ganhava por estar bem colocado e saber cabecear na direção do gol. É impressionante, hoje não tem mais centroavante, né? Olha, o Guga falou a mesma coisa, até um ouvinte falou: ô Guga, abre uma escolinha de centroavante para ensinar essa molecada a ser camisa 9, porque hoje em dia ou você é um marcador por excelência no meio campo, ou você é um meio armador. Não tem mais um centroavante, tem atacante muito liberada, né? Não tem aquele centroavante de ofício como Ronaldo Marques, Guga, Ronaldo Fenômeno. Muito difícil encontrar hoje. O Fred é um dos últimos centroavantes, Ricardo Oliveira. Fred, realmente hoje é um dos últimos. O Ricardo Oliveira e Fred, acho que são os últimos dinossauros aí que a gente pode dizer que... E já estão com 30 e tantos anos. E a maioria, né, o Ronaldo, é de fora. Você vê, os times vêm importando centroavantes de fora. O Corinthians tem o Mauro Bozelli. O Palmeiras não tem assim, o Luiz Adriano é mais um meia esquerda do que um centroavante. Quem que o São Paulo tem depois de um França, que era um centroavante nato? Luiz Fabiano, acho que foi o último grande camisa 9 que o São Paulo teve. O Santos com o Ricardo Oliveira, o Gabigol já é mais um... joga centralizado, mas é mais beirada do que propriamente um 9. É que com a chegada do Bruno Henrique facilitou pro Gabigol, né? Exatamente. Vamos lá, Marcelo Pilon. E falando um pouquinho do Ronaldo Marques, deixa eu até mandar um recadinho pra ele, né? Ele é pai de 5 filhos. Pô, mas não tinha televisão na época, não? A Lígia... É os emprestados, que são o Ronaldo Marques Catra. Na verdade são 7, né? São 5 filhos, que é a Lígia, Laís, Igor, Rebeca e a Raquel.
e 2 de coração, que é a Maria Luísa e a Júlia. Bonitinho, né? bonitinho. O Ronaldo Marques, ele é tão respeitado, Edmar, ele jogou aqui em 91 pelo Noroeste contra a Inter, 1-0 pro Noroeste, o gol dele. Ele foi aplaudido pela torcida da Inter. Olha o só, respeito que a Inter tem por ele. Respeito. E, Ronaldo, deixa eu perguntar para você sobre o Santos. Poucas pessoas sabem, né? Porque você não apareceu no último jogo na final, mas tem muito santista aqui acompanhando. E você jogou muito naquele Santos de 84, foi campeão paulista. Explica pra gente como era aquele elenco e por que o amigo não jogou a final. Eu cheguei no Santos, né, no início de 84. O Santos tinha sido vice-campeão brasileiro, né? Eu tinha sido até campeão contra o Flamengo. Naquela época estava no Flamengo. João Paulo, ponta esquerda, foi para o Flamengo e eu vim emprestado para o Santos. Início do campeonato foi o Campeonato Brasileiro. Naquela época iniciava-se o Campeonato Brasileiro, né, no início do ano, né? Começou bem, comecei a jogar de ponta esquerda, jogando junto com o Serginho Chulapa. Quando terminou a primeira fase do campeonato, foi na época do Carnaval, parou para o Carnaval, eu era vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Everton, do Atlético Mineiro, tinha 8 gols e eu tinha 7. Né? Então estava muito bem, mas infelizmente no futebol algumas coisas imperavam ainda naquela época, né? O Serginho era uma pessoa de seleção, vinha bem, o Serginho tinha se contundido, eu comecei a jogar de centroavante de novo, chegou o Márcio Fernandes, que era ponta esquerda nato, né? E quando nós voltamos para a reapresentação, para minha surpresa, eu tinha ido para o banco. Fiquei na minha, o Santos fez uma campanha, fiz mais alguns gols. E depois no Campeonato Paulista, eu concentrei todos os 32 jogos, né? Mas alguns o Castilho preferia me deixar fora do banco. Tinha o Ataliba, que era centroavante também, que tinha vindo do Corinthians. E a gente revezava de vez em quando no banco. Faltando algumas partidas para terminar o campeonato, eu entrei e decidi um jogo contra a Ponte Preta, que nós estávamos perdendo em casa. Ganhamos 2-1, fiz o gol da vitória. Naquela semana nós íamos disputar a final com o Corinthians. O Serginho tinha sentido a perna. Eu treinei a semana inteira no time titular. Só que no dia do jogo o Serginho, ele se recuperou. E como o Santos jogava pelo empate, ele preferiu levar mais um jogador de meio campo, né, no banco, mais um jogador de defesa, e acabou me cortando no jogo final. Então, eu não apareço aí na fotografia do último jogo, mas o torcedor do Santos, né, que acompanhou, que viu, lembra muito, né? Há pouco tempo atrás, coisa de 3 meses atrás, teve uma festa da torcida do Santos, né? Fizeram em São Paulo, eu fui convidado, compareci e fui muito bem recebido pela torcida do Santos. Que maravilha. O Edivaldo Tites, a gente falou do Zé Carlos, falou da vinda do Flamengo Master aqui para Limeira, e o Edivaldo Tites mandou a foto pra gente. A gente tá mostrando aqui para você que está no YouTube e no Facebook a foto do Flamengo Master. Tá aí o Peugeot em pé, a lá Vitor, Andrade, Adílio, Cláudio Adão, meu grande amigo Cláudio Adão, Zé Carlos e o próprio Edivaldo Tites. Era um outro grande centroavante, né? Ele viaja comigo direto para a Europa, é um grande centroavante, um grande amigo, ele participa dos torneios da AFIA. E o Cláudio Adão é um cara fenomenal, né? Fantástico, muito meu amigo também. Que bacana. Ô, Ronaldo, para encerrar com o nosso ídolo, já agradecendo, conta pra gente uma historinha aí. Você estava aqui em 89, foi com a sua filha, uma das suas filhas, no show da Xuxa. Ô, louco! Mas você que dividiu as atenções no show da Xuxa, conta pra gente essa história. Ô, louco! Foi legal, porque eu tinha chegado há pouco tempo, né? E teve esse show aí da Xuxa. E eu, entrando com a minha filha, botei ela no colo, que ela queria assistir. Aí, quando eu tô para entrar no estádio, tinha um ônibus do pessoal do Roupa Nova, né? E ele, Ronaldo Marques ali, poxa, como é que você tá? Você veio pra Inter, a Inter fez uma grande contratação, parabéns e tal. E fui meio que tietado lá na hora do show, né? Então foi bacana pra mim, um reconhecimento e sinal que, como profissional, eu fazia meu trabalho decentemente, né? Pô, que bacana, eu tava comentando com o Marcelo, eu fui nesse show da Xuxa, meu pai me levou, era pequenininho, pô, foi 89. Foi 89. Tava chovendo esse show. Você gostava da Xuxa, Marcelo? Minha filha tinha 3 anos. Eu era baixinha da Xuxa. Eu era baixinho, mas eu não fui no show. Você era um baixinho gordinho da Xuxa? Eu não fui no show dela, magrinho. Não sei se a minha prima foi, minha irmã foi, eu não me lembro. Eu não fui nesse Você show. sabia que eu vi a Xuxa pelada?
Ô, louco. Tô falando, viu, Ronaldo Marques? A Xuxa, mas ela tinha uns 12, 13 anos. E eu vou explicar, eu sou mais novo do que a Xuxa. A Xuxa morava num apartamento na frente do apartamento da minha tia do Rio de Janeiro, que torce pro Fluminense, minha tia Laura. E acabou a energia no apartamento da Xuxa. E ela foi tomar banho no apartamento da minha tia. E curiosamente, o pequenininho intruso estava lá. E eu posso dizer que eu vi a Xuxa pelada, mas ela foi era o muito Ayrton pequenininha. Senna, o Juno dela, então? Não, na época eu acho que ela começava a gostar do Pelé. Não, eu tava muito jovem ainda, mas eu vou te falar. Ô, Ronaldo São boas lembranças, né? Porra, você acha que eu esqueço? Não dá pra esquecer, né? Não dá. Ô, Ronaldo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro torcedor da Inter, desde já te agradecendo por nos atender. Eu vou colocar essa entrevista sua também no meu canal do YouTube, depois eu te mando o link. É um prazer imenso mesmo estar batendo um papo com você. E saiba que a torcida da Inter tem um enorme carinho por você, viu, Ronaldo? Eu que agradeço a vocês aí pela entrevista, agradeço por lembrar do meu nome e muito feliz também, né? E agradecido pela torcida do Inter, porque eu gostaria até de ter feito muito mais gols, né? Sempre trabalhei muito mais para isso, mas como eu disse a vocês, não depende só do centroavante, né? O grupo era muito bom, tinha muito boa qualidade, várias pessoas de qualidade, mas infelizmente algum entrosamento não deu certo. Mas fica o carinho, o respeito, porque sempre fui muito bem recebido em Limeira e deve ter um encontro aí dos ex-jogadores aí em novembro. Eu estou fazendo tudo para participar, porque me honra muito ter vestido a camisa da Inter de Limeira. Beleza, então, abraço, meu grande amigo Ronaldo Marques, o clone do Chico Buarque de Holanda. Fica com Deus. Um abração na família, grande centroavante. Muito obrigado, grande abraço. Abraço, Ronaldo. Prazer imenso falar com Ronaldo Marques, centroavante que jogou na Inter de 89 a 91. A gente fazendo esse trabalho de resgatar os jogadores do passado. Tem muita gente para bater papo com a gente. O Bolívar, tem o Eloy, tem o Elvio, meu grande amigo Elvio, Pitico. A gente Machado, vai falar... atende Machado, conversa comigo, Machado. Fala comigo, Machado. Muito bem, a gente fala para Dom Francisco.